Amém. Boa noite a todos, que eu não vi da primeira vez aqui. Você pode se sentar. Alguns queridos chegaram depois. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje o texto para nossa reflexão está lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? E amém. Deus seja louvado. Como a Érica mencionou aqui, queridos, nessa semana, a Érica trabalha na APAI, e nessa semana aconteceu em Curitiba o 3º Festival Inclusão em Cena. E eu e Ruth participamos 2 dias do festival, junto com a Érica, e a ideia do festival é a inclusão mesmo. Aconteceram apresentações artísticas, teve um grupo ontem que nós assistimos de musical com cegos, guitarra, baixo, violino, apresentações de dança, grupo coral se apresentou lá, o grupo que a Érica trabalha, mas também aconteceram painéis, rodas de discussão sobre o tema da inclusão, sobre o tema da pessoa com deficiência física e intelectual. Então foi bem interessante. Houve também um mutirão de empregabilidade. Eles estavam oferecendo vagas de trabalho para quase 1.000 vagas de trabalho para pessoas com deficiência, então, E foi bem interessante participar, porque numa das palestras que eu vi lá, um magistrado, inclusive, que é cego, ele estava falando sobre as dificuldades da pessoa com deficiência ainda hoje na sociedade em que a gente vive, Por exemplo, o último censo do IBGE diz que 10% da população, cerca de 10% da população aqui no Brasil, sofre com algum tipo de deficiência, ou física, ou intelectual. Então, é um número muito grande. Estamos hoje em cerca de 18 a 20 milhões de pessoas com deficiência aqui no Brasil. E também, numa outra palestra, se falou um pouco a respeito, se deu um pouco do panorama histórico das pessoas com deficiência. No passado, a gente sabe, essas pessoas eram abandonadas, literalmente, crianças eram abandonadas e, em alguns casos, até queimados. Então, eu fiquei bastante chocado de ouvir algumas coisas lá, Agora, se a gente voltar um pouquinho no tempo, imagine no tempo de Jesus, como que era a pessoa com deficiência. Nós estamos falando aqui de um paralítico, de uma pessoa com paralisia, e que Jesus vai tratar e curar dessa pessoa. A gente sabe, por exemplo, o cristianismo, gente, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar, a religião da inclusão. Se tem
Alguém que inclui as pessoas, sejam elas quais forem, é o Senhor Jesus através do Evangelho. E a gente sabe, por exemplo, há pouco tempo, em Roma, se encontrou uma ossada de bebês meninas, porque as meninas naquela época eram abandonadas, né? Se dava preferência pelos meninos. E nós sabemos, através da história do cristianismo, que a igreja, em muitos casos, pegava essas meninas, acolhia e criava essas meninas. Só que no tempo de Jesus, as pessoas eram olhadas de uma outra forma. O olhar era, tipo, a pessoa é uma pessoa impura ou pura. E os deficientes, eles eram vistos como pessoas impuras também. Cerimonialmente, espiritualmente, eles eram consideradas como pessoas impuras. Tem um texto interessante lá em João, capítulo 9, versos 2 e 3, em que os discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, sobre um cego de nascença, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus fala: nem ele, nem os seus pais, mas foi para que, através dele, a glória de Deus se manifestasse. Então, Jesus não tem essa mesma perspectiva, né? E aqui nesse texto a gente vai ver, gente, que Jesus já era bastante conhecido e por onde ele andava, Jesus ele provocava algumas aglomerações. As pessoas o buscavam, as multidões estavam atrás dele. E aqui Jesus estava, então o texto diz, na cidade de Cafarnaum, muito provavelmente na casa de Pedro, que dizem que era o quartel-general de Jesus. E aí tem aquela grande aglomeração, muita gente no local, e de repente 4 homens carregando uma maca trazem um paralítico. É impossível entrar na casa. Qual a ideia deles? A gente vai ter que entrar na presença de Jesus de qualquer forma. Então a ideia deles é: sobe no telhado, quebra o telhado, arranca as telhas, sei lá como que eram. Os historiadores divergem a respeito de como eram os telhados, mas isso também não é importante. Talvez o Valdeci saiba, né, Valdeci? Valdeci que é o cara do telhado aqui, como é que era o telhado. Eram os telhados na Palestina de 2000 anos atrás, né? Mas, enfim, a ideia deles é o seguinte: eles sobem no telhado, fazem um buraco, então, naquele telhado, e descem o paralítico por ali. Jesus diz, o texto aqui diz que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé desses homens. É interessante que a fé, ela nos leva muitas vezes a fazer coisas ousadas e coisas nem sempre que são aprovadas pelas pessoas, né? Jesus não viu aquilo ali como um ato de vandalismo, né? Mas entendeu tudo aquilo como um ato de fé. E se a gente para olhar para as Escrituras, pessoas que andam pela fé, elas fazem coisas ousadas, fazem coisas diferentes, como, por exemplo, pegar um filho, levar para sacrificar e queimar, né? Como diz lá Gênesis 22, Abraão levando o seu filho para sacrificar. E ele é considerado o pai da fé por conta dessas atitudes ousadas. Ele não questionou, ele simplesmente obedeceu a Deus. A gente vê na fé, pela fé, por exemplo, Noé levando 120 anos para construir uma arca, um barco, num lugar que não chovia. Então, a gente vê ao longo das Escrituras, por exemplo, o Naamã, o profeta manda ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. Por que 7? Não podia ser um só, né? Então, a Bíblia, muitas vezes, vai nos mostrar que andar pela fé, o andar pela fé, vai exigir da gente algumas posturas ousadas, talvez não compreendidas e diferente do que as pessoas aprovam até. E é isso, a vida pela fé, ela não é sempre compreendida. Então, depois de ver esse ato desses homens ousados, o que é que Jesus vai dizer? Filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. E isso vai fazer o quê? Isso vai
chocar os ouvintes de Jesus. O texto de Lucas, paralelo, diz que estavam no local fariseus e doutores da lei. E como que se perdoava pecados nesse momento? Precisava ir ao templo, precisava oferecer um sacrifício. Então tinha todo um ritual, toda uma norma para a purificação de pecados. Mas Jesus, com uma palavra, ele libera o perdão dos pecados, de pecados para esse homem. E eles ficam escandalizados. E aqui já é uma grande oportunidade para dizer para eles que o Filho do Homem, e Filho do Homem aqui é um título messiânico. Jesus está se revelando aqui para eles como o Messias que estava por vir. E Jesus diz, o Filho do Homem, ele tem autoridade não apenas para perdoar pecados, mas para curar as pessoas. E é o que ele vai fazer, ele libera uma palavra de perdão, depois uma ordem para que aquele doente se levantasse, pegasse a sua cama e fosse para casa. E o texto diz que prontamente o homem foi curado, se levantou, pegou a sua maca e foi embora. A passagem termina dizendo que todos se admiraram e deram glória a Deus, dizendo, jamais vimos isso. Uma coisa que a gente percebe, gente, é que Jesus, geralmente quando tem encontros com algumas pessoas na Bíblia, ele muda o sentido da vida das pessoas. Jesus, quando cura os pecados desse homem, Jesus está inserindo esse homem na presença de Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quando Jesus perdoa os pecados desse homem, Jesus está restaurando a comunhão dele com Deus. E quando Jesus cura esse homem, Jesus está restaurando a vida dele em sociedade. Muito provavelmente esse homem era um mendigo, a gente não sabe, um mendigo, entendeu? Nós não sabemos a identidade desse homem, nós não sabemos a identidade dos 4 que carregaram a maca, mas o que a gente sabe é que Jesus muda completamente a vida desse homem. Além de perdoar os pecados e lhe dar acesso à presença de Deus, Jesus também, agora ele está inserido, ele pode viver uma vida em sociedade, ele pode, quem sabe, se locomover sem depender de ninguém, ele pode abraçar as pessoas, ele pode caminhar, ele pode ir ao templo, ele pode agora trabalhar para o seu sustento. Então, a vida dele é completamente transformada. Além de todo o testemunho que esse homem dá a respeito de Jesus e de Deus, diante das pessoas que já o conheciam. Essas pessoas vão ver ali um homem completamente curado e restaurado. Aí, a gente vê também agora, ao mesmo tempo, e paralelamente aqui no texto, que é o perigo da religião. Da religião que não consegue olhar para as pessoas, mas que é uma religião legalista. Os líderes religiosos vão se escandalizar com aquilo que Jesus faz nesse local. Por quê? Porque eles não estão conectados com aquilo que Deus está fazendo naquele momento da história. Pense que você tem a oportunidade de estar diante do Messias. Os judeus esperaram por séculos a chegada do Messias. O Messias estava sendo anunciado desde Gênesis, desde Moisés e os profetas anunciando a vinda do Messias. E aí os fariseus e os religiosos, os doutores da lei, estão diante de Jesus Cristo, diante de Deus encarnado, vendo Ele perdoar pecados e curar pessoas, e a postura deles é uma postura crítica, porque eles não estão conectados com aquilo que Deus está fazendo naquele momento da história. Tem um pastor que eu gosto muito, chamado Eugene Peterson, ele diz que a religião é inimiga do Evangelho. Ele diz que a religião é inimiga do Evangelho. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque a religião, muitas vezes, não permite que a gente olhe para as pessoas. Eu disse em outras pregações aqui que o coração de Deus é um coração voltado para as pessoas, não é um coração voltado para a estrutura religiosa. Embora a estrutura seja importante, ela serve como meio, mas ela não é um fim em si. Mas o coração de Deus é um coração voltado para pessoas. O coração de Deus bate e pulsa por pessoas.
Deus não está muito preocupado com outras coisas. Posso ouvir um amém aí? Amém. E aí, eu quero entrar em 2 pontos muito importantes e que eu meditei bastante sobre esse texto. E o primeiro deles, queridos, é a respeito da vida comunitária do Evangelho. O Evangelho é vida em comunidade. E a gente aprende isso olhando para os 4 anônimos que carregaram a maca com aquele paralítico. Aquilo ali representa, nesse texto, a vida de comunidade. O Evangelho é vida de comunidade, gente. Eu não estou falando aqui de frequentar igreja. Hoje em dia a gente critica muitos desigrejados porque eles não têm uma igreja. Mas não é isso que se trata. A questão não é ter uma igreja. A questão não é ter o nome no rol de membros. A questão toda é ter uma família da fé para pertencer. A questão toda é ter uma comunidade espiritual para pertencer. É isso que significa ter igreja, significa ter uma comunidade, significa ter uma família da fé a qual a gente pode pertencer. O frequentar um lugar não te faz membro de uma comunidade. Não faz. Se o nosso coração não está ligado a pessoas nesses lugares que a gente frequenta. Amém? Os discípulos um dia perguntam para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para trás e te seguimos. E o que Jesus diz? Eu vou dar a vocês 100 vezes mais: pais, mães, irmãos e irmãs. E no futuro, a vida eterna. Jesus estava falando de comunidade de fé, Jesus estava falando de família da fé. Eu vou dar a você 100 vezes mais. Gente, e a família da fé, por exemplo, para mim, eu posso dizer isso tranquilamente, eu tenho mais intimidade com a minha família da fé do que com a minha família de que eu nasci. A minha família está lá no Rio Grande do Sul, está distante. Mas eu sempre tive, desde que eu me converti, mais afinidade com irmãos na fé, porque os assuntos são outros. Vocês lembram aqui da analogia do purê de batatas? Que eu já mencionei algumas vezes. Ser igreja, às vezes a gente acha que é aquela história do saco de batata, né? Você pega um saco de batata, tem um monte de batatas juntas lá. Mas aquelas batatas não estão unidas, elas estão no mesmo saco, mas elas estão com a casca, que às vezes quando não é lavado, né, pior ainda, né? Vem aquele saco de batatas que não são lavados, as batatas estão com cascas, estão sujas, estão ali, se lixando umas nas outras, né? E a diferença para o purê de batatas é que agora eles são uma só massa, eles são uma só. A gente pode ser uma igreja que é um monte de batatas aqui dentro. Ou a gente pode virar um purê de batatas. Isso é ser igreja. Isso é ser comunidade. Isso é ser família da fé. O fato de que tem um monte de batatinha aqui dentro não quer dizer nada. Ou a gente é batatas, ou nós somos um purê de batatas. E aí a gente vai ter que passar pelo fogo juntos, não é? E aí algumas coisinhas vão ter que acontecer para que a gente se transforme em um purê de batatas. Isso é comunidade de fé. Não significa simplesmente frequentar um lugar, mas o sentimento de pertencimento. Quando nós olhamos para os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus viveu vida de comunidade. Jesus tinha 70 discípulos. Desses 70 discípulos, ele tinha 12 mais próximos. E essa comunidade que Jesus fundou, essa comunidade que Jesus tinha, não era uma comunidade perfeita. Porque tinha um ladrão no meio deles. Se você olhar o Evangelho de João, você vai perceber que o evangelista deixa bem claro, ele era ladrão e ele roubava a bolsa. E esse ladrão acaba cometendo um suicídio no final do seu ministério. Nós temos ali, quando uma leitura bem clara dos evangelhos vai mostrar que havia um atrito entre eles, que Jesus precisou intervir algumas vezes.
O próprio Jesus viveu vida de comunidade, mas a comunidade que ele tinha não era perfeita. E isso também nos ensina muito a respeito das expectativas que a gente pode acabar tendo hoje a respeito das igrejas. Olha só, quando Jesus ora pelos seus discípulos em João 17, antes de subir aos céus, Jesus não ora por uma comunidade com o poder do Espírito Santo. Jesus não ora por uma comunidade para derramamento de dons espirituais. Jesus não ora para que ele tivesse poder para curar, para que eles tivessem poder para expulsar demônios. Jesus ora para que seus discípulos fossem unidos. Jesus ora pelos seus discípulos ao Pai por unidade da igreja. Porque o poder, a autoridade, o ser cheio do Espírito, isso já havia sido prometido e isso acontece. Mas o que Jesus ora ao seu Pai é para que os seus discípulos fossem um, assim como ele era um com o Pai dos céus. Então, Jesus viveu vida de comunidade, viveu as bênçãos de uma vida de comunidade e viveu também os atritos de uma vida de comunidade. E aí a gente olha para o restante do Novo Testamento, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo também ensinou vida de comunidade, viveu vida de comunidade, viveu as bênçãos de uma vida de comunidade e viveu os atritos de uma vida de comunidade. Se você olhar, por exemplo, Gálatas 6:2, o apóstolo Paulo está falando com os judaizantes e ele diz assim, se vocês querem cumprir a lei de Cristo, carreguem os fardos uns dos outros. Simples assim. Se você quiser cumprir a lei de Cristo, carregue os fardos uns dos outros. E tem um texto que eu amo muito, que está lá em Atos 14:19, quando o apóstolo Paulo é apedrejado e o texto diz que ele é dado como morto. Paulo é apedrejado, dado como morto, arrastam ele, o texto diz, para fora da cidade. E, gente, para ser dado como morto, certamente ele foi investigado. Certamente tocaram, viram sinais vitais. Porque o apedrejamento, naquele momento da história, não era pedrinha, eram pedras. Eram pedras, de fato, que eram jogadas nas pessoas. Só que o texto ali tem uma coisa muito interessante. O texto diz que ele foi rodeado pelos seus discípulos. A sua comunidade de fé o rodeou. E o texto diz que Paulo levanta. Eu, particularmente, acredito, assim como alguns estudiosos, a Bíblia não diz isso, mas acreditam que Paulo ali teve uma experiência de ressurreição. Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios sobre um homem que ele conheceu há 14 anos atrás, e a data bate um pouco, na verdade. Conheceu um homem que há 14 anos atrás, que subiu ao terceiro céus, ali provavelmente ele teve uma experiência de morte e de ressurreição. Mas é interessante que Paulo ressurge ali, ele ressuscita, depois da sua comunidade de fé o cercar e os seus discípulos orarem por ele. Paulo experimentou o que era a comunidade de fé. Paulo vai falar sobre um tal de Alexandre, o latoeiro, e ele vai dizer, esse cara me causou muitos males. Se acredita que ele foi um dos delatores do apóstolo Paulo quando ele foi preso em sua última prisão. Paulo experimentou as bênçãos quando escreve a carta aos Filipos, agradecendo pelo cuidado, pelo amor, pela provisão que aquela igreja tinha enviado a ele. Então o apóstolo Paulo vai ensinar vida de comunidade, vai viver vida de comunidade. E essa é uma verdade do Novo Testamento. Gente, nós somos desafiados a isso, a dar um passo adiante em sermos muito mais do que frequentadores de uma igreja, mas se permitir entrar em... Eu acho interessante que o próprio Jesus, falando ainda de vida de comunidade, em alguns momentos Jesus vai pedir que seus discípulos orem com ele, melhor, lá no final já, antes de ser crucificado, ele vai pedir que os seus discípulos orem com ele, porque ele está passando por uma agonia de morte. Jesus precisou de provisão financeira das pessoas. João 8 vai dizer que algumas mulheres o assistiam com os seus bens, financiavam o seu ministério. Jesus viveu vida de comunidade. Amém? Isso tudo, queridos, a gente aprende implicitamente, simbolicamente,
com esses 4 discípulos, ou esses 4 homens que carregaram a maca com o paralítico até Jesus. Em alguns momentos nós vamos ser carregados. Em outros momentos nós vamos precisar carregar pessoas. É isso que o texto nos ensina aqui. Essa necessidade que nós temos muitas vezes. Eu já fui carregado várias vezes por irmãos. E já tive também a oportunidade de carregar muitos irmãos. Isso é vida de comunidade. E a gente aprende com esses 4 homens, esses 4 anônimos, esses 4 homens cheios de fé e ousados também, nós aprendemos a respeito da missão da igreja. E esse paralítico, ele passa a representar para nós aqui aquelas pessoas que estão espiritualmente incapacitadas de se chegar a Jesus. E eles vão se chegar a Cristo, essas pessoas vão se achegar a Cristo por instrumentalidade da igreja, da pregação da palavra, do testemunho de vida de cada um de nós aqui, da comunidade. Quem faz o milagre na vida das pessoas é Jesus. Quem perdoa pecados é Jesus, não é pastor nenhum. Quem cura as pessoas é Jesus, não é pastor nenhum. Pode ser pela instrumentalidade, ou é por meio dessas pessoas, da comunidade em geral. Mas quem faz o milagre é Jesus. Quem faz o milagre é Jesus. Então, aqui nós aprendemos muito, gente, sobre a nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja de levar e de apresentar pessoas a Cristo. E só que hoje em dia nós não encontramos muitas pessoas dispostas a pagarem um preço de carregar macas. Nós não encontramos hoje muitas pessoas nesse evangelho que a gente tem, e me permitam aqui, que foca muito o umbiguinho da gente, que foca muito a nossa vidinha, que foca muito o nosso conforto, em que as pessoas procuram na igreja um buffet com programações que elas gostam ou não gostam, se gostam da palavra ou não gostam da palavra, se gostam do louvor ou não gostam. A igreja de Jesus, ela tem uma missão e ela é muito mais do que um culto, ela é muito mais do que um louvor, ela é muito mais do que uma pregação, ela é muito mais do que uma programação que ela pode oferecer aos membros. A igreja de Jesus, ela tem uma missão dada por Cristo. Você vai ver um Jesus empenhado incansavelmente em proclamar a palavra, em fazer com que pessoas tivessem o seu nome arrolado aos céus. Você vai ver nos Atos dos Apóstolos, ou melhor, no Novo Testamento inteiro, uma igreja que está preocupada com a salvação de pessoas. Eu gosto muito da carta aos Tessalonicenses e da igreja de Tessalônica. Gente, o apóstolo Paulo funda a igreja de Tessalônica em 3 semanas. O texto diz que ele permanece em Tessalônica por 3 sábados, e Paulo, como sempre, tem que vazar, fugir. Só que em 3 semanas, ele funda uma igreja e depois ele escreve uma carta elogiando essa igreja, dizendo que através dele o evangelho tinha ecoado por toda aquela região. Porque tão rápido aquela igreja já tinha assimilado a questão da missão que eles têm. Gente, nós temos um chamado para carregar macas. Nós temos o nosso chamado para carregar macas. Nós temos um chamado para perceber as necessidades das pessoas que estão espiritualmente sem Cristo à nossa volta. O evangelho é muito mais do que eu me sentir bem num lugar. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é o evangelho da compaixão. O Deus que a gente serve é o Deus que tem o coração voltado para pessoas. E nós precisamos entender que ser espiritualmente maduros passa por isso. Se a gente se acha espiritualmente maduros, não tem como eu não estar preocupado ou envolvido ou deixar que pessoas à minha volta estejam sem salvação e eu estar tranquilo com isso.
tranquilo com isso. Essa semana passada, já nem lembro mais, mas faz esses dias aí. Eu e a Erika estávamos no carro, não, foi agora, essa semana, quarta-feira, depois da reunião de oração. Nós fomos para o Condor ali, e geralmente eu coloco o carro lá embaixo, porque ali em cima sempre tem muita gente pedindo. E aí dessa vez nós deixamos o carro lá em cima, e de fato tinha algumas pessoas pedindo. E eu falei, Deus, a partir de agora eu só vou deixar o carro aqui em cima, porque eu quero aproveitar todas as oportunidades de conversar com pessoas que estão pedindo aqui em cima. E encontrei uma moça tatuada, toda muito doida, rosto tatuado, e ela pediu ajuda naquele momento, e eu falei, primeiro eu quero te falar algumas coisas aqui. Primeiro a gente vai ter que ter uma conversa. E aí, nisso, a Erika já estava dentro do mercado, porque eu parei no caminho. E eu comecei a dizer para ela, eu apontei o dedo para ela e disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não está vivendo a vida que Deus sonhou para você. Você não está vivendo, essa vida que você está vivendo não é a vida que Deus sonhou e não é a vida que Deus planejou. Ah, você pode me ajudar? Eu falei, espera aí, eu estou falando com você. Espera só um pouquinho. Primeiro eu quero que você me escute. E comecei a falar umas coisas, daí ela embargou a voz e disse assim, não fala assim, senão eu vou começar a chorar. E aí eu pude ter uma conversa com ela, com outra pessoa que estava do lado. E eu não quero mais sair dessas situações sem anunciar Cristo para essas pessoas. Ou sem perder, e não é só para essas pessoas, com quem quer que seja. Eu me propus no coração a não sair mais de conversas assim, sem anunciar Cristo. Ou sem pelo menos dizer, eu vou orar por você, eu quero orar por você. Nós fomos chamados para carregar macas, gente. Essa é a missão da igreja de Jesus. Nós não somos espiritualmente maduros se essa não é uma preocupação que bate no nosso coração também. Não tem como. Não tem como, senão a gente já vai viver esse evangelho que é um evangelho ensimesmado. O evangelho, a gente usa muito esse termo, né? É um crente de consumo, ele apenas consome cultos. Mas saindo daqui para fora, ele é o agente secreto, né? Ninguém sabe que ele é crente, porque ele não se posiciona no dia a dia. Gente, para que pessoas tenham uma vida transformada, muitas vezes nós vamos ter que carregar macas. Nós vamos ter que fazer sacrifícios, nós vamos ter que aturar gente que a gente não gosta. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de tempo, a gente vai ter que fazer esforço para que pessoas conheçam a Cristo. A gente vai ter que subir em telhado, carregando maca, fazer um buraco naquele telhado. Requer trabalho. Mas no final, Deus vai ser glorificado, e é para isso que a gente existe. A igreja existe para glorificar a Deus. Tem um pastor que eu gosto muito, eu já li uma biografia bem grossa dele, Dietrich Bonhoeffer. Ele é um pastor da Alemanha, ele morreu em um campo de concentração por conta de ter se posicionado contra o nazismo. A história dele é muito interessante. E ele dizia, ser cristão é ser Cristo para o outro. Ser cristão é ser Cristo para o outro. E essa é a ideia de que a gente possa, dessa identidade que a gente precisa carregar. Você já se sentiu Jesus? Você se sente Cristo caminhando, andando pelos lugares que você anda? Será que a gente consegue dizer assim, eu sou a presença, eu sou os pés, eu sou a boca, eu sou os ouvidos, eu sou os braços, eu sou as mãos de Jesus aqui neste lugar? E no Espírito, constantemente, a gente conseguir dizer, Senhor, me usa neste lugar. Me usa neste lugar. Se Deus não usar a minha vida e a sua, Ele vai usar quem? Quem Ele vai usar? É o texto de Isaías. Quem irá por nós? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Então,
A comunidade de Jesus, ela tem esses propósitos: ser de fato comunidade, ser de fato família da fé, ser de fato muito mais do que um saco de batatas. E tem também a incumbência, a missão de anunciar Jesus. De anunciar Jesus. E nós precisamos muitas vezes vencer a vergonha, vencer aquela timidez e abrir a boca para de alguma forma liberar uma palavra sobre a vida daquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Amém? Você pode até dizer assim: ah, pastor, eu não sou evangelista, eu não sei fazer. Gente, isso muitas pessoas disseram na Bíblia e foram tremendamente usadas por Deus. Agora, nós precisamos ser sensíveis às necessidades espirituais das pessoas que nos cercam e ser ousados em relação a isso. Agora, no mês de junho, nós vamos falar em 5 encontros. Nós queremos trazer aqui a história de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram também a sua vida transformada. Hoje nós falamos do paralítico, mas também falamos da missão da igreja. E a ideia é que a gente possa ter um pouco de ousadia nesse mês, mandar convites para algumas pessoas que a gente sabe que ou estão fora da comunhão da igreja ou não conheçam de fato a Cristo Jesus. E que a gente possa dar passos de ousadia e convidar pessoas para estarem numa reunião com a gente. E orar para que Deus opere sobre a vida delas, para que elas tenham um encontro com Cristo. Essa é a nossa missão, gente. O Senhor Jesus, ele fala no Evangelho: eu ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Ainda hoje, ele tem ovelhas que não estão no aprisco. E cabe a nós hoje, como igreja, essa comunidade que dá continuidade ao ministério de Jesus, convidar e trazer essas pessoas para a presença de Deus,